E se você é investidor do HCTR11 e está perdendo dinheiro com ele, e você quer saber se ele pode continuar caindo ou então se ele vai começar a subir e o que precisa fazer para que ele suba, esse vídeo é especialmente para você. Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever e comenta aqui pra gente quantas cotas que vocês têm. Vamos deixar de enrolação e vamos logo começar. O que acontece? Hoje ele está sendo negociado na casa dos seus R$ 20. Só que na última semaninha, tá? Ele tem uma queda de quase 7%. No seu último ano tem uma queda de quase 40%. No seu período máximo uma queda de 82%. O que acontece? O HCTR11, tá? Ele sempre declarou que ele era um fundo realmente de alto risco. Então, desde os seus primeiros relatórios gerenciais, ele era um fundo de alto risco. Só que o que acontece? Nos investimentos existem dois tipos de investimento. Ó, presta atenção nisso aqui que eu vou falar, que isso aqui você vai levar para o resto da sua vida nos investimentos. Então, basicamente aqui, olha, seria um gráfico de risco. Quanto mais ativos você tiver, menor vai ser o seu risco por conta da diversificação. Então, toda vez que alguém fala assim para você, você precisa diversificar, é por conta disso daqui. Então, quanto mais ativo você tiver, o seu risco vem descendo. Então, você tem um ativo, é esse risco aqui. Você tem dois ativos, esse risco aqui. 3 ativo, esse risco aqui. Só que o que acontece? Vai chegar um certo momento que por mais que você tenha 50 ativos diferentes, esse risco não vai chegar a ser a zero. Porque essa região aqui, olha, de baixo aqui, por mais quando você atingiria 10, 15 ativos ali em carteira, que não o pessoal está acostumado a falar, é o risco sistêmico. É um risco que não depende simplesmente do ativo. Então é um risco que envolve toda a cadeia ali que está envolvido os fundos imobiliários. Então, basicamente, o HCTR11 é o pior do mundo nos dois casos. Por quê? Até que 2023 ele era um fundo ali que pagava muito dividendo, era um fundo muito conhecido por isso, e a partir disso ele começou a ter problema. Mas foi um risco sistêmico aqui, ó, esse daqui que todos os fundos começaram a cair? Ainda não. Ele começou a cair por conta do que, ó? Calote, meus amigos. É isso que o fundo começou a receber. E basicamente, se o fundo está recebendo menos dinheiro, ele vai repassar menos dinheiro para o cotista. Só que o que aconteceu? Além de ele começar a receber calote a partir de 2023, a situação econômica do Brasil começou a piorar. Então, além do calote dele tendo aqui, ele teve o que? A alta da Selic. E qual que é o grande problema de você ter esses dois, isso daqui, ó, essas duas situações, que é o pior do mundo para todos os investimentos. Então o HCTR11 ele é basicamente uma bomba relógio, tá só esperando para explodir e chegar ao preço ali até mesmo de R$ 10. Porque o que acontece? Ele era um fundo negociado acima dos seus R$ 100, mas hoje ele está beirando ali bem próximo ali, com uma tendência de chegar até mesmo a R$ 15. E o porquê que eu tô falando isso? Porque a situação que está dentro do fundo é desesperadora. Se você tem o HCTR11, você precisa se ligar nessas informações. Mas eu tô 20, 30% negativo nele. Tudo bem, eu também tenho o HCTR11 que eu não vendi, mas eu vou explicar para vocês no final do vídeo o que você vai poder fazer com essas suas cotas. Porque, meu amigo, para ele recuperar na casa dos seus R$ 100, é só uma questão de milagre, tá? Agora, vamos continuar aqui com esse vídeo em frente. Do que o HCTR11 era conhecido? Pelos seus altíssimos dividendos. E aqui que estão os seus altíssimos dividendos. Se você pegar, reparar bem, você vai perceber o quê? Que em 2023 aqui, olha, bem nessa épocazinha aqui, foi quando ele começou a ter problema ali com o seu preço, que ele começou a realmente afundar. E foi justamente nessa época que os seus dividendos começaram a cair. Cara, fundo imobiliário é fácil. O fundo está indo bem, está lucrando bem, a sua cota está subindo. Ele está pagando os dividendos, está subindo. O fundo começou a pagar menos dividendo, o preço da sua cota cai. Cara, isso aqui é quase que instantâneo, tá? É simplesmente de um dia para o outro o fundo já começa a cair muito. A não ser que tenha uma explicação muito lógica ali e que o momento da economia esteja bom. Então, além do HCTR11 ter o problema da alta da Selic ali do juros futuro, ele também tem o problema do risco do sistêmico ali em geral. Então ele tem um risco problema dele, que é dos calotes, e também tem um risco geral envolvendo todos os fundos imobiliários. Então, essa questão aqui de que ele ainda está pagando bons dividendos é porque o preço caiu muito. Então você vai olhar aqui e vai falar assim, mas ele pagou mais de 20% de dividendo. Tudo bem, meu amigo, mas o grande problema não é os seus dividendos, o grande problema é o seu preço. Porque, por um lado, ele está pagando ali cerca de 20% de dividendo, só que do outro, ele está caindo menos 40%.
Então, cara, pelo incrível que pareça, você ainda fica negativo nessa conta. Não tem o que fazer, você tá ficando negativo no HCTR11. Só que isso não é o pior, porque a situação dele ainda pode piorar. E ele tá apontando no seu próprio retorno inicial. É claro que eles estão falando com umas palavras um pouco mais bonitas, mas você vai entender. Bom, aqui começam os grandes problemas do HCTR11, tá? Ó, primeira coisa, ó, já vamos começar com isso daqui, ó. Material divulgado, janeiro de 2025. A gente está em abril, meus amigos. Os caras simplesmente demoram meses para lançar a retorno inicial. Então, a gente nunca sabe realmente o que está acontecendo com o fundo. Tem essa parte aqui, tá? Valor de cota de mercado, valor patrimônio, que não sei o que. Cara, depois do que eu vi realmente acontecendo com o TOR11, eu não acredito mais nenhum valor patrimonial dos fundos ali em relação ao HCTR11, ali, tudo que estão envolvido. Fora que tem uma taxa de administração de 0,21, uma taxa de gestão de 0,99 e uma taxa de performance. Ó, isso daqui, essa taxa de performance, foi a minha maior lição que eu tive desde quando eu comecei a investir. Por quê? A taxa de performance ele é basicamente do que? Quando o fundo está em um bom momento, como a gente viu lá no começo dele do fundo, ele estava ganhando muito dinheiro. Então quem mais ganhou dinheiro ali realmente com o fundo não foi o cotista, e sim a gestão por conta dessa taxa de performance aqui. Você vai falar assim, mas tem que motivar o pessoal, tem que dar uma taxa de performance para eles. Tudo bem, só que agora nesse momento que o fundo tá ferrado, o fundo tá lascado, o fundo tá fudido, agora ninguém vai devolver o dinheiro. Então o momento que era para o cotista ter realmente ganhado muito dividendo era quando a gestão era o que mais ganhava dinheiro com isso. Então tem que tomar muito cuidado quando você for comprar fundo imobiliário com altas taxas de performance. Leve isso para a sua vida. Agora, isso daqui nem sei se dá mais para confiar. Isso daqui é simplesmente o copia e cola de todos os investimentos, toda a retorno inicial dele. E aqui, olha, começa o grande problema, tá? Isso daqui foi divulgado em janeiro, onde a taxa Selic aqui, olha, tava na casa de 13,25. Nossa senhora, risquei tudo em cima. Mas vocês entenderam. Cara, o que acontece? Fundo de CRI, fundo de papel, é basicamente um fundo atrelado a uma dívida. Só que essa dívida geralmente vai cobrar um absurdo de taxa. Então é por isso que esses fundos de papel conseguem ter um retorno no começo muito grande. Porque geralmente quem está devendo dinheiro, no começo ele começa a pagar. Quando as coisas começam a dar errado, é que realmente começa a dar os grandes problemas. Então, tudo envolve, além da gestão do fundo, é claro, da capacidade deles, essa taxa Selic aqui, olha. Porque a taxa Selic é a taxa básica aqui do Brasil, tá? Em relação a finanças, em tudo aqui. Então, basicamente, você quer estimular a economia, você diminui a taxa Selic. Você quer pegar, dar uma freada na economia ali, cara, você aumenta a taxa Selic. Porque vale a pena você fazer um investimento para você ganhar 15% ao ano, você abrir uma indústria, sendo que você pode fazer o quê? O mesmo aqui, ganhando 15% no Tesouro Selic. Não vale a pena. Todo mundo vai ficar aqui. Ninguém vai querer investir quando a taxa Selic está alta. Por quê? Vale mais a pena você pegar e ficar na renda fixa, porque vai dar quase o mesmo retorno. Agora, o que eu queria realmente mostrar para vocês são duas coisas. É essa aqui, ó, primeira coisa. Resumo da carteira de CRIs. Mais de 70 e poucos por cento dos CRIs do HCTR11 está lascado. Então, como saber se ele vai ganhar dinheiro? Como saber se ele vai perder mais dinheiro? É simplesmente a gente vendo essa situação dos seus CRIs. Claro que tem uma pequena possibilidade deles se recuperarem. Tem, só que é muito difícil. Tem CRI aqui que está em carência de juros, está em waiver há mais de ano. Então não vai ser agora que eles vão recuperar. Só que o grande problema que realmente que eu vejo agora é isso daqui, olha. Cara, tem CRI que tá pagando para ele, ó, tá adimplente, pagando CDI mais 4. Cara, CDI mais 4, logo logo vai estar beirando 20% ao ano. Cara, 20% ao ano, ninguém consegue pagar isso aqui consistentemente. Em algum momento, esses CRIs que estão atrelados ao CDI vão começar a dar calote, simplesmente porque a taxa é simplesmente um absurdo. E é claro que eles vão cobrar uma taxa muito alta. Por quê? É crise ali com cota subordinada, é crise ali que não tem uma garantia, eles têm que realmente cobrar uma taxa muito alta. Só que os únicos CRIs que estão pagando para ele vão começar a ter problema, principalmente do mau momento que a economia tá. Então, tá tudo jogando contra o HCTR11. Então, ele pode chegar a R$ 9,00, R$ 10,00 por cota? Pode. Tudo por conta disso daqui, porque tem apenas 17% da sua carteira pagando eles,
Porém, os FIIs que estão pagando, os CRIs que estão pagando ele vão começar a sofrer muito por conta da taxa Selic estar em alta. Quando a taxa Selic está em alta, dá uma freada. Então, o CRIs que tem multipropriedade, que é de loteamento, então todos esses CRIs que são pulverizados aqui com a CTR11 vão sofrer muito mesmo. E adivinha, meus amigos, o CRI começou a sofrer ali, ele simplesmente vai declarar que não tem como pagar e aí vai ferrar mais ainda a situação do HCTR11, fazendo com que ele possa começar a cair. Então a situação dele hoje está desesperadora.